mais uma aula do Verdades Essenciais. A gente quer saudar você que está em casa, ou você, agora nesse domingo, ou você que em algum momento da história está tendo acesso a esse material. Ele é o material do Verdades Essenciais. Então nós vamos hoje continuar, você que tem o livro, a gente vai continuar o capítulo 2. Na verdade nós vamos encerrar, nós estamos falando do módulo de criação. Como sabemos que foi criado, quem criou, essa é a aula de hoje. Eu vou terminar o conteúdo, e aí a partir da semana que vem nós vamos conversar sobre como e para que foi criado. Então nós temos trabalhado em cima disso, desse módulo da criação. E hoje, de maneira especial, nós vamos falar então do ser de Deus. Falando e fazendo brevemente dando um retorno rapidamente, nós conversamos da última vez com vocês sobre a palavra Elohim. Logo no início da escritura, a gente percebe o Moisés escrevendo: no princípio Elohim criou. Então a gente precisa pensar o seguinte, lembra que eu falei com vocês, na língua hebraica, quando a gente quer falar o plural de alguma coisa, a gente, via de regra, usa essa terminação aqui, ó, que é a terminação im. Ou seja, já há, desde o início da escritura, a ideia de que o ser de Deus subsiste, ou existe, ou está contido, ou é mais de uma pessoa. E o que nós percebemos durante toda a escritura, eu conversei com vocês na última semana sobre essa palavra, que é a palavra Trindade. É uma palavra que não está na Bíblia, mas a teologia construiu ela, especialmente a partir de Tertuliano. Quem quer estudar um pouquinho melhor sobre Trindade, pode procurar uma obra do Agostinho. É uma obra enorme, mas muito elucidativa, chamada exatamente Trindade. Então, desde o início, em Gênesis, no capítulo 1, a gente vê que no princípio Deus. Bom, Deus para o cristianismo, ele subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, isso aqui é importante, por quê? Porque, segundo um bom teólogo sistemático chamado Luiz Berkoff, essas 3 pessoas na Escritura, elas têm 4 coisas em comum. A primeira é que elas têm nomes divinos. Vamos analisar, por exemplo, rapidamente, a pessoa do Espírito Santo. Bom, quando nós chegamos em Atos, no livro de Atos, vocês vão observar isso. Pegue sua Bíblia, pegue seu papel também para você anotar, ou o bloco de notas do computador ou do celular. Quando nós chegamos em Atos, no capítulo 5, tem uma narrativa muito interessante aqui, na história de Ananias e Safira. Só para vocês perceberem como a construção teológica do termo Trindade é muito interessante. Percebam, capítulo 5 do livro de Atos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Então Ananias e Safira fizeram um pacto, e dentro desse pacto, eles falaram assim, eles venderam uma propriedade, tinham vendido uma propriedade por um valor X, e como estava na moda doar tudo, ao invés de eles falarem: olha, a gente quer doar tanto, ou a gente não quer doar nada, isso aí era problema deles. Eles resolveram falar que ao invés de vender X, eles venderam por Y. Quando eles chegaram diante de Pedro, Pedro falou assim:
Uau, vocês mentiram para o Espírito Santo. Ok, mas olha que coisa interessante. Verso 4. Ela não lhe pertencia a propriedade, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para quem? Para Deus. O que significa isso, gente? Bom, mas ele não tinha mentido para o Espírito Santo? Então como agora ele está mentindo para Deus? Simples, o Pedro está fazendo uma referência simples ao Espírito Santo como sendo Deus, e não uma energia, como algumas denominações colocam, e não como, enfim, ele está falando que o Espírito Santo é Deus. Então, nomes divinos, vamos dar uma olhada, o próprio Pedro na epístola dele, na segunda epístola dele, ele deixa isso muito claro. Olha em 2 de Pedro, no capítulo 1, o Pedro já vai começar dizendo assim, ó: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, àqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nomes divinos. Cristo tem nomes divinos, assim como o Pai tem nome divino, ok? Então, primeira coisa, os três têm nomes divinos na Escritura. Mas há uma segunda coisa que os três têm em comum. Por exemplo, eles têm honra. São honras divinas. Os três. Eles são colocados lado a lado. Olha em Mateus, por exemplo, no capítulo 28, como isso é interessante. Olha só, Mateus capítulo 28. O texto bíblico vai dizer assim para nós, Mateus capítulo 28, a partir do verso 19, o texto bíblico diz assim, ó: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles têm honras divinas, eles são colocados lado a lado. Percebam a oração de nosso Senhor Jesus Cristo, em João no capítulo 17, a partir do verso 20, percebam as honras divinas. Minha oração não é apenas por eles, João capítulo 17, a partir do versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deixando-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Agora, olha o verso 1 de João 17. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorie, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha o verso 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Gente boa, honras divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, percebe? Jesus é colocado ao lado do Pai e do Espírito, mas tem uma outra coisa, que são características divinas. Características. Quando a gente observa, por exemplo, Jesus em Mateus capítulo 17, aparece para Jesus Elias e Moisés, os profetas e a lei. E o que acontece com Jesus? Jesus é transfigurado. O que aquilo ali está acontecendo? Jesus está recebendo, e Pedro, Tiago e João estão tendo acesso à glória de Jesus. O que é isso? É uma característica divina. Ele é glorioso.
Jesus, por exemplo, em João capítulo 8, é muito interessante isso. Primeiro, vamos a Êxodo capítulo 3, para vocês perceberem como isso é grandioso. Quando nós chegamos em Êxodo, no capítulo 3, você vai observar o seguinte: o Moisés fugiu do Egito, ele está na sarça lá, a sarça começa a pegar fogo e Deus aparece para ele, ok? Verso 12, Deus vai dizer quem ele é, porque o Moisés no verso 11 diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aí o Moisés vai perguntar assim: ô Senhor, eu vou chegar lá no Egito, o Egito tem um monte de Deus, eu vou dizer que quem me mandou? Aí, verso 14, disse Deus a Moisés, e Yahvé disse para Moisés o seguinte: eu sou o que sou. Ou seja, Moisés, quando você chega lá, você fala que o eu sou te mandou. A ideia é que, olha, eu não tenho início, eu não tenho meio, eu não tenho fim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Agora olha o João, capítulo 8, que interessante. Olha como Jesus se chama. Isso aqui é muito interessante. Evangelho de João, vocês vão observar isso, por exemplo, no verso 58. Respondeu Jesus, capítulo 8, verso 58. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quem é que apareceu para o Moisés? Cristo, Jesus. Antes de sua encarnação, ele é a manifestação de Deus. Por quê? Características divinas. Agora, uma outra coisa muito interessante é o seguinte: eles têm obras. Isso aqui é muito importante se anotar, tá? Por favor. Eles têm obras divinas, os três. Percebam o seguinte: obras divinas, obras. Olha o Evangelho de Marcos, no capítulo 2, isso aqui é muito legal. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, texto bíblico diz o seguinte: Jesus vai e cura um paralítico. Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Como Jesus cura o paralítico? Bom, era mais fácil nosso Senhor chegar e falar assim: bom, o filhinho, levanta e anda. Mas é assim que Jesus faz, Rômulo? Não. Olha só, verso 5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Aí, o que os caras falam? Eles dizem assim, verso 7. Por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Bom, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso, e ele diz o seguinte, verso 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, anda. Jesus pode inclusive perdoar pecado. Por quê? Porque ele tem obra divina. Ele é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora olha que interessante. Os pais da Igreja Ortodoxa, especialmente três, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio Grande, eles tinham uma ideia muito interessante de trindade, que é um termo que a Igreja Ortodoxa usa, chamada pericorese. Eu sei, parece difícil, mas é muito legal. Peri é a palavra grega como andar, peri. O que eles diziam disso? Nós somos participantes dessa pericorese divina. O que significa isso, pessoal? O C.S. Lewis vai chamar isso, usando os pais ortodoxos, os três grandes que são chamados, ele vai chamar isso de, essa pericorese de dança. O que é isso? Quem é o Pai? O Pai é eterno. Ele não é gerado. Ele não é procedente de ninguém. O Pai é eterno. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O credo niceno e atanasiano,
eles vão falar que o Pai, quando vai fazer essa definição, ele vai dizer que o Pai é eterno. E o Filho para nós, ele é eternamente gerado. O que é gerado? Lembra em Lucas, quando o Gabriel aparece para Maria, ele diz assim, olha, o ente santo que vai ser gerado dentro de você. Mas, Rômulo, e o Espírito? O Espírito, segundo o credo atanasiano e o credo niceno, ele é eternamente procedente. Ele procede do Pai, e no concílio, já no ano 600 e alguma coisa, em Toledo, eles vão bater o martelo e diz, ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. O que é isso? Qual é a compreensão que nós temos de Trindade? Deus gera Cristo e o Espírito procede do Pai e do Filho. Bom, quando eu falo dessa ideia de pericorese, o que eu quero dizer? Pessoal, não é uma mistura doida. São três pessoas completamente distintas, com nomes distintos e com características de manifestação para nós diferentes. Mas sempre um sai para dar glória para o outro. É isso que os pais ortodoxos chamavam de dança, de pericorese. Vocês vão perceber sempre o Senhor Jesus apontando para o Pai. E vocês vão perceber sempre o Espírito, praticamente ninguém vê o Espírito. Tanto que ele é o Espírito Santo, né? Mas o Senhor Jesus diz que o Espírito falaria tudo aquilo que ele ouviu do Pai e do Filho. Por isso que ele procede. É essa que é a dança, sempre um sai para o outro brilhar. Isso é trindade. Para os cristãos, Deus é uma diversidade na unidade. O maior reflexo do ser de Deus é a família, por exemplo. Pessoas completamente diferentes, homem e mulher e os seus filhos, formando uma unidade chamada família. Isso é Deus. A base de todo o relacionamento da humanidade é exatamente essa dança, essa pericorese, esse ser de Deus. Bom, como eles são, eles têm a mesma essência, gente. Quando a gente fala de essência, isso é engraçado. Por quê? Porque eu fui pregar numa igreja um dia desse atrás, e aí o pessoal falava assim, Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo. Deu uma vontade de sair de lá correndo, que eu falei, meu Pai de misericórdia. Se Deus mandar fogo nesse trem aqui, o pau vai quebrar. Aí é juízo demais da conta, não dá não. Porque a ideia de fogo e glória de Deus no nosso tempo, a gente é muito sentimentalista só, né? Então, parece que é isso assim, né? O que é glória de Deus? Tem que ser um arrepiozinho na espinha. Para! Essência quer dizer que Pai, Filho e Espírito Santo, eles são detentores da mesma glória. Eles são da mesma substância. Eles são feitos do mesmo poder. Não há maior nem menor. É a mesma essência. Mas, gente, são três pessoas completamente diferentes. São três pessoas. Isso é trindade. Esse é o ser de Deus. Todas as vezes que você for falar bem assim, Deus te abençoe. Para o cristão, nós estamos falando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe. Quando a gente fala nas nossas orações, Deus, o Senhor é bom. Nós estamos falando assim, Pai, Filho e Espírito Santo, vocês são muito bons com a gente.
Ok? Não percam isso de vista. Isso tem desdobramentos enormes para a nossa vida. Eu falei única e exclusivamente da família, mas isso tem desdobramentos enormes na vida da gente, desdobramentos práticos, como, por exemplo, o pluralismo na sociedade. A gente conseguir conviver com pessoas que são completamente diferentes de nós, mas com uma harmonia completamente fantástica, como é a Trindade. 3 pessoas completamente diferentes, mas que convivem com respeito e harmonia. Isso tem a ver com a gente conseguir sempre abrir mão para o outro, para a realização do outro. Isso é Trindade. Abre mão para que o outro brilhe. E é interessante o Senhor Jesus dizendo para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Não é nada mais, nada menos do que a Trindade faz. Ok? Isso é o ser de Deus, pessoal. Bom, agora, esse Deus, eu vou apagar, tá? Esse Deus é interessante, esse Deus do cristianismo, porque ele, na sua glória, e aqui eu estou usando uma expressão de um bom teólogo do nosso tempo, chamado John MacArthur. O MacArthur diz que o que é glória de Deus? MacArthur diz que glória de Deus é o que Deus é, são os atributos de Deus. Alguns teólogos não gostam de falar de atributos de Deus, eles preferem falar de perfeições divinas. Acho bom, eu prefiro perfeições divinas, mas para ficar mais didático, a gente pode falar de atributos de Deus, características, qualidades ou perfeições divinas. Então vamos lá. Quem é esse Deus? Por exemplo, vamos tentar olhar por que isso faz tanta diferença para nós. Bom, vamos olhar os islâmicos com Alá. Alá é completamente inacessível. É impossível chegar até Alá. Ele é inacessível, não dá. Ele é completamente transcendente. Alá não tem uma relação própria com o povo. Não tem, ele é uma entidade que está lá. E ele é indivisível, percebe? Indivisível no sentido assim, ele está lá, é aquele Deus lá. Os gregos, por exemplo, eles tinham vários deuses. Eles tinham, por exemplo, o pai de todos, o Zeus, que era extremamente vingativo. Atena, por exemplo, a deusa da guerra, era absurdamente não só vingativa, mas ela era ardilosa. Hermes, por exemplo, era um deus completamente mentiroso. Ele que ensinava as pessoas a mentir, por exemplo, segundo a mitologia. O que eu quero dizer para vocês? O cristianismo vem trazer uma outra qualificação de Deus. Olha para o nosso tempo. Nós, por exemplo, estamos falando assim, vocês olham os jornais e a gente observa assim, a ciência. Bom, a ciência é absurdamente importante. Louvado seja o Deus Criador por causa da ciência. Agora, se nós atribuirmos à ciência o termo de divindade, ela vai ter algumas qualificações. E muitos fazem isso. Então a gente tem que analisar quem é esse único Deus. Deuteronômio 6 vai dizer assim que só tem um Deus. E quem ele é? Quais são as características desse Deus? Então vamos lá. Há 2 tipos, por favor, há 2 tipos de característica desse Deus. Bom, a primeira característica que esse Deus, revelado pela Escritura, tem, são características incomunicáveis. Mas esse Deus também tem características que são comunicáveis. Vamos lá. Gente, Deus não se mistura com a criação. Por exemplo,
Deus não está aqui. Deus não está aqui. Isso é água que tem aqui, ó. Não é Deus, como por exemplo, na antiguidade se falava. Não é Deus, não adianta. Isso aqui é água, ó. Aqui eu separei um pouquinho, embora seja uma maravilha. Aqui tem café, pouquinhozinho. Não é Deus, não contém Deus. Não, isso aqui é criação, matéria. Deus não se mistura nestas coisas. Ele é um ser, ele é alguém, são pessoas. E ele tem algumas características que ele não comunicou para ninguém. Bom, ô Rômulo, me fala algumas características que Deus não comunicou com ninguém. Vamos lá. Tem coisa que é só dele, gente. Por exemplo, soberania. Essa é uma qualidade que é só de Deus. Ninguém mais tem esse negócio. Mas tem características que Deus comunicou. Tem coisa que Deus comunicou. Quer ver, ó? Bondade. Outra, ó. Santidade. Você quer ver outra? Amor. São coisas que Deus comunicou. Quando nós olhamos para Deus e olhamos para a criação, nós precisamos pensar que tem coisa, tem papel, tem atributo que é só de Deus. Você quer ver uma outra? As oni. Número 1, Deus sabe de tudo. 2, Deus conhece tudo. Depois, Deus tem todo o poder. Só Ele tem isso. Ninguém, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, isso aqui é só dele. Nem anjo tem esse negócio. Demônio não tem isso. Às vezes tem gente que morre de medo do diabo. Mas quem tem essas características é só o Deus Criador. Ninguém mais tem isso. Mas vamos lá. Agora, tem outras coisas que ele comunicou. Ó, justiça, ele comunicou. Graça. O que é isso? Isso aqui são coisas que ele nos deu. Ele deu para a sua criação. Você consegue ver isso aqui, ó, nas pessoas, mesmo depois da queda. Isso aqui explica algumas coisas, gente boa, porque às vezes vocês ficam pensando meio assim, nossa, isso aqui é o que você mais vai ouvir, tá? Nesse evangelho gospel brasileiro, é o que você mais vai ouvir. Nossa, eu vejo tanta gente que é má, eu vejo tanta gente, deixa eu melhorar, má não. Eu vejo tanta gente sem compromisso com Deus. Um ateu, embora eu tenha falado que não existe. Vou usar a expressão ímpio. Nossa, eu vejo tanto ímpio fazendo coisa mais bacana do que crente. Nossa, eu já vi muito ímpio com mais caráter. Por quê, gente? Porque ainda que tenha o pecado, ó, isso foi comunicável. Então, todos os seres humanos têm isso. Todos. Até o maior de todos os assassinos. Então, isso é importante, tá? Não caiam nessa falácia, porque a igreja brasileira é uma bagunça. Tanto que eu estou dando esse curso, ele vai ter 20, 30, 50, 1 milhão de aulas. Exatamente porque a igreja brasileira é uma bagunça. Ninguém sabe no que crê, ou crê em tudo. E uma coisa que não é ensinado é caráter, é honradez, que são coisas que foram comunicadas para a criação. Então você vai ver às vezes alguém que não tem compromisso com Jesus, que não tem compromisso com Deus, sendo mais caridoso do que crente. Você vai observar em muitas ocasiões gente que não tem compromisso com Deus Criador, mas que faz o bem, que conta a verdade. Por quê? Porque isso foi atributo comunicado. E isso não tem nada a ver com salvação, tá, gente? Então não caiam nessa falácia. Até porque no nosso tempo o amor virou Deus. O amor é um atributo de Deus. Tem vários, tá? O amor é um atributo de Deus. E aqui
Ah, é preciso falar duas coisas com vocês que são muito interessantes. Primeira, é uma coisa que Deus tem chamada simplicidade. Isso aqui, eu acho que a gente tem que ter bastante calma aqui. Não se esqueçam disso, tá? Não se esqueçam disso. Que é essa simplicidade de Deus no âmbito da teologia? Eu poderia aqui trabalhar vários conceitos do ser de Deus, mas quero trabalhar só o da simplicidade. Por quê? Porque vou pegar esse atributo. Ah, Deus é amor. Beleza. No nosso tempo, o que a gente quer dizer com Deus é amor? Vamos ser bem sinceros, gente. Nós pegamos um atributo de Deus, e a gente eleva esse atributo. Te eleva esse atributo. E aí a gente começa a considerar só esse atributo aqui, ó. Isso vai contra a simplicidade de Deus. O que é isso, gente? Turma, quando o Senhor age, quando o Senhor vai fazer alguma coisa, tudo isso aqui está na ação dele. Deus não é como eu e você. A gente guarda alguns atributos na caixinha. Quando Deus mandou o dilúvio para acabar por conta da degradação do mundo, o que estava agindo ali? O ser de Deus. O Senhor Todo-Poderoso de uma vez. Quando Jesus voltar para julgar os vivos e os mortos, nossa, vai ter só juízo. Não. Quando o Senhor voltar, Ele volta por inteiro. Vai ter justiça, vai ter amor, vai ter santidade, bondade, vai ter soberania, vai ter tudo junto. Tudo junto. Então, não existe um atributo de Deus que seja mais elevado ou mais importante do que o outro. Você precisa entender isso. Porque, especialmente no nosso tempo, por exemplo, a gente pega Mateus capítulo 7, verso 1 e fala assim, não julgueis. Legal, e é verdade mesmo. Mas o que Jesus está falando? Aí a gente pega, não julgueis, usa o amor de Deus, e aí a gente criou uma religião do individualismo. Cada um se vira, cada um faz o que quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Em nome do amor, Deus vai aceitar tudo. Isso é o Deus do século 21. A Escritura não vai revelar esse Deus. Não é esse Deus que é revelado na Escritura. A Escritura vai revelar um Deus que é bondade, fidelidade, misericórdia, juízo, justiça, amor. O problema que tem acontecido no nosso tempo é exatamente a gente não saber lidar com essa simplicidade. Quando Deus age com todos os seus atributos. Todos. Todos. Na encarnação, todos. Na exaltação, todos. Na criação, todos. Na consumação, todos os atributos de Deus. Todos. Ele age sempre de uma vez. Quando você for aconselhar alguém, aconselhe segundo todos os atributos de Deus. Quando você for aplicar as verdades da Escritura na sua vida, todos os atributos de Deus. Isso é a simplicidade do Senhor. É a simplicidade do Senhor. Ok? Há vários outros atributos, mas eu acho que isso aqui, como introdução, já está ótimo. Ok? Então vamos lá agora para uma outra parte. Então, esse ser de Deus, ele é uma trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles têm a mesma glória. Como é que nós o conhecemos? O Pai é eterno. Ele não veio de ninguém. Na verdade, o Senhor Jesus vai dizer que ninguém viu Deus, né? No sentido de, Ele veio revelar o Pai para nós.
O João vai dizer isso no evangelho dele, quando ele diz: ninguém jamais viu a Deus, né? Então, isso é importante a gente entender. Ninguém viu Deus. O Pai. Agora, o Filho, ele é eternamente gerado. Ele vem, ele é uma dádiva do Pai para nós, e o Espírito implanta, o Espírito coloca Jesus no ventre de Maria. Isso é para a teologia chamada de mistério. E o Espírito, ele é eternamente procedente do Pai e do Filho, ok? Esse Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Incomunicáveis são coisas que só Deus tem, e ninguém mais. Nenhum ser humano tem, nenhuma criatura tem. Mas nós temos algo que foi comunicado, que todo mundo tem, que até anjos têm. Que demônios tinham, né, quando ainda eram anjos, antes de cair. E que seres humanos, independente de serem independente de serem crentes ou não, eles também têm isso. Então não se deixe enganar por essa falácia da moral, como sendo o juiz final da conversão de alguém, da salvação de alguém. A moral é importante. Mas fazer o bem ou não, necessariamente, não diz que uma pessoa é crente ou não, e que ela é salva ou não. Ok? Então, na nossa parte final, eu vou trabalhar com vocês as obras desse Deus. O que esse Deus faz? Quais são as obras deste Deus? Vamos ver isso rapidamente. E aí eu já caminho para o encerramento, ok? Vamos lá. Quais são as obras deste Deus? Bom, primeiro, vamos à Escritura. Vamos ver o Senhor mesmo dizendo isso. Gênesis 1. No princípio, Deus criou. Qual a primeira obra do ser de Deus? Gente, criação. Vou botar aqui, ó. Obras divinas. Obras. Quais são as obras divinas? Primeiro, criação. Isso aqui é a primeira coisa. Obras divinas. Deus criou. Engraçado isso. Como esse Deus criou? Vou falar isso na próxima semana. Isso aqui é importantíssimo. Do nada. Do nada. Isso aqui é muito curioso. Não tinha uma matéria pré-existente. Deus criou. Outra coisa. Deus não fez alguém para esse alguém criar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, gente, nós somos mais platônicos do que a gente imagina. Tanto que, a gente vai conversar isso ao longo do curso, cristãos, eles acham que vão morrer e virar alminha, e eles vão subir e vão virar anjinho tocando harpa, né? Isso é platonismo, isso não é cristianismo. O que está por trás dessa ideia? O que está por trás dessa ideia é que a matéria, isso aqui é ruim, ó. Olha como é que a gente fala. Não, eu vou morrer. Isso aqui não presta não, ó. Isso aqui não serve para nada. Como assim? Parou. Eu sou uma pessoa. Eu sou formado por corpo e alma, ou corpo e espírito. Alma e espírito é a mesma coisa. Eu sou formado por isso, mas Deus não se relaciona só assim com a minha alma. Deus se relaciona com Rômulo. Quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou para o meu corpo. Inclusive o corpo que Jesus tem agora. Por isso que é importante a gente parar com esse negócio
de achar que a matéria, que o corpo é ruim. Não, comida é bom, coisa de beber é bom, música é bom, pintura é bom, artesanato é massa. Por quê? Porque Deus é o Deus criador. E quem é que estava criando? Ele. Mudar, trabalhar é bom. Por quê? Porque Deus é o Deus criador. Então, aproveitar o vento, aproveitar a sexualidade, aproveitar a paternidade, maternidade. Isso é sagrado, por quê? Deus criou, Ele criou matéria, Deus criou corpos, mas Deus também criou o mundo espiritual inteiro. O que é do espírito não é melhor do que é da matéria. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Uma obra dele é criador. Então não sejam gregos platônicos do século 21. Não. Tudo isso que vocês estão vendo aqui é obra de Deus. E quando os seres humanos mexem com essas coisas, é Deus quem está mexendo através deles. Entendem isso? Deus é Deus criador. Tudo é de Deus. Por isso a Escritura vai dizer assim, gente, se vocês comem, ou se vocês bebem, façam tudo para a glória de Deus. Então, se eu estou no banco de uma universidade estudando, Deus é criador. Se eu estou educando meus filhos, Deus é criador. Se eu estou ouvindo música, Deus é criador. Então, por favor, meus irmãos, não caiam nesse dualismo. Saiam fora desse dualismo, ok? Mas Deus também, além de ser o Deus criador, Deus é o Deus da providência. O que significa que Deus é o Deus da providência? Deus não só criou tudo, mas a providência é o fato de Deus sustentar, ordenar, compreenda isso, sustentar, ordenar e preservar a criação. Sustentar, ordenar e preservar. Sustentar, ordenar e preservar. Que é isso, Rômulo? Vamos dar uma olhada. Por exemplo, livro de Atos dos Apóstolos. Isso é muito bacana. Capítulo 16. Capítulo 16. Capítulo 14, perdão. Paulo e Barnabé fazem uma excursão missionária. E percebam, verso 15, como Paulo falava e eles fizeram um milagre, eles começaram a chamar o Barnabé de Zeus e o Paulo de Hermes. Porque era o Paulo que pregava. Hermes era o deus, era o correio dos gregos. Paulo vai dizer assim, aí eles quiseram fazer sacrifícios e adorar o Paulo e o Barnabé. Olha o que o Paulo diz. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Olha aqui, ó, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Criador, ok? No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu
e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento, com fartura e um coração cheio de alegria. Gente boa, quando você pegar o seu carro, você ligou e deu seta. O que é a seta do seu carro? Você está dando um sinal para alguém que você vai mudar de faixa, ou que você vai entrar. Providência. É o Deus da ordem. Você vai parar no sinal de trânsito. Por quê? Providência. Deus ordena. A criação dele tem ordem, mas você foi agora de manhã, vou terminar meu café aqui, ó. Por que ele está aqui? Porque alguém plantou, teve chuva. Aí no nosso tempo teve trator, arado, adubo, semente. Teve aqueles caras que vão colher lá, tem uma época a gente na roça chama isso de panha de café, né? Que é? Vamos panhar café. Chegou até aqui. Alguém moeu, triturou, secou, embalou, vendeu, enfim. Chegou aqui. Providência. Deus sustenta. Você comeu ovo de Páscoa ontem, hoje, nem sei qual é o dia. Deus sustenta. Você vai daqui a pouco, a gente comeu torta capixaba, mais ou menos, porque está muito caro. Deus sustenta. Você tem saúde. Eu estou aqui, nesse exato momento, tu está na sua casa, por uma tela, por um vídeo, em algum momento da história, tendo acesso. Deus sustenta. Mas não só isso, gente. Deus preserva. Deus preserva. Essa semana, aqui no Espírito Santo, uma chuva muito pesada, caiu granizo, e caiu muita árvore e tal, enfim. Mas teve um momento que choveu muito, e depois dessa chuva muito pesada, veio um sol, e aí o arco-íris, o arco da aliança apareceu. O que é isso? Deus disse que ele não destruiria a terra novamente, não com água. O juízo dele não viria com água. Por quê? Porque Deus preserva. Tem um sinal e um selo ali visível da aliança. Deus preserva a criação. Mas, uma outra obra do ser de Deus é a redenção. Redenção. Que obra é a obra da redenção? É a obra de resgate. É a obra da salvação, mas mais do que a salvação. Olha como é que a gente brasileiro aprendeu o que é ser crente. Olha o que a gente resumiu a obra da salvação e a obra da redenção. Eu aceito Jesus porque eu tenho que salvar minha alma. Percebe? Olha como é que a gente faz. A gente canta algumas músicas assim, né? Há muitas almas para salvar. Isso é filosofia grega. Isso não é cristianismo. Não é cristianismo. Deus não salva a alma. Deus salva pessoas. Mas não só pessoas. Deus salva a criação. Vamos ver isso? Olha só. Como é que a gente às vezes é educado no cristianismo? A gente é educado achando que, olha, vai pegar fogo nisso aqui tudo e vai destruir isso aqui tudo. Para! O que é a obra da redenção? Deus vai redimir a criação toda. Tudo. Percebam? Olha Romanos no capítulo 8, o apóstolo Paulo vai deixar isso tão claro, tão claro. A partir do verso 18. Romanos 8, a partir do verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza está aguardando a volta de Jesus, pois ela foi submetida à inutilidade.
não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Isso aqui é muito interessante. A criação está esperando a volta de Jesus. Então, nunca ache que Jesus morreu por alma. Jesus morreu para resgatar tudo, para o jardim ser resgatado, para a criação ser resgatada, ser restaurada, para o cosmos inteiro, para tudo o que você vê e o que você não vê. Então, a redenção é como Deus vai restaurar a criação inteira. Isso acontece de duas maneiras. Primeiro, existe uma redenção objetiva. Rômulo, que é essa redenção objetiva? Foi quando Deus traçou um plano e ele executou esse plano. Progressivamente, ele criou uma nação, criou uma lei, criou cerimônias. Quando isso tudo estava pronto, a segunda pessoa da Trindade encarnou Cristo. Isso é objetivo. Quando Jesus Cristo estava na cruz, e ele diz assim, está feito, está pronto, está consumado, está acabado, a redenção objetiva começou. Terminou, desculpa. Acabou. Está feito, não tem mais o que fazer. O que é que falta? Falta a segunda vinda. Isso aqui é quando Jesus voltar, aí a obra da redenção termina. Mas na encarnação, Jesus estava redimindo o quê? A criação, da qual nós fazemos parte. Jesus estava redimindo tudo, porque ele é herdeiro de tudo. Então para com essa ideia de que vai vir fogo, acabar com tudo e vai ter uma aniquilação. Não, a criação vai ser glorificada. E dentro dessa criação estamos eu e você. Nós fazemos parte. Por isso, existe uma redenção que não é objetiva, ela é subjetiva. O que é isso? Aí ela tem a ver com a gente. Eu ouvi o Evangelho, o Espírito Santo me deu uma nova natureza, ele abriu os meus ouvidos, eu ouvi o Evangelho, me arrependi dos meus pecados, isso foi colocado dentro de mim, uma nova vida. Isso aqui é subjetivo, aconteceu comigo. Uma coisa que aconteceu na história, ou seja, a criação está sendo restaurada. E nós somos o maior fato. A gente que creu em Jesus, a gente é a maior prova de que a redenção é verdade. Por quê? Porque ela aconteceu em nós. Ela aconteceu nas nossas vidas. É uma redenção subjetiva. Ela aconteceu dentro da gente. Eu vou falar isso quando eu falar de salvação com vocês. Mas basicamente, pessoal, Deus não só criou tudo do nada, mas Deus sustenta todas as coisas, ordena todas as coisas e preserva todas as coisas. Por isso, o Covid-19, ele não é de maneira nenhuma algo que fugiu do controle de Deus. Está dentro da providência. Dentro da providência. E redenção, gente. Redenção. Tá? Aqui eu não vou entrar, semana que vem, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho, assim, beirada, dos decretos, ou melhor, do decreto eterno de Deus, para falar da criação.
básico. Nós vamos falar sobre como Deus criou. O que vimos hoje? O ser de Deus, seus atributos, suas perfeições e as suas obras, que têm desdobramentos incríveis para a nossa vida. Tudo bem? Obrigado por ficar com a gente até aqui. Um grande beijo no seu coração e a gente se vê na próxima aula.